Metrópole Entrevista. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também tem momentos excelentes, como esse que nós vamos começar aqui agora. Pessoalmente, para mim, que sou grande admirador, mas grande admirador dessa figura humana maravilhosa que preenche a nossa vida. Como escritor, como médico, como homem de uma seriedade, uma dedicação, um comprometimento com a vida, que é um exemplo para todos nós. Já entrevistei ele outras vezes, mas nós não nos víamos, porque era via telefone. E agora eu estou vendo essa figura maravilhosa, feliz de estar entrando na casa dele, ele na minha. Doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio, bom dia, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por o senhor despender seu tempo aqui com a gente aqui na Bahia. Nós estamos falando para todo o interior da Bahia. E ter o senhor aqui com a gente é um dia de glória. Tenha certeza disso. É verdadeiro, é de coração que eu estou falando. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Essa admiração é mútua pelo seu trabalho, por tudo que você fez e continua fazendo pela Bahia. E conversar com os amigos baianos é sempre um grande prazer. Doutor Drauzio, essa pandemia nos pegou a todos de surpresa, não é verdade isso? Pegou sim, porque as notícias que vinham da China, quando a epidemia surgiu lá no mês de dezembro, primeiro que as notícias não chegaram em dezembro, chegaram praticamente em janeiro já, né? E eram notícias fragmentadas, a comunicação com a China não é fácil. E depois a gente sempre tinha um pouco de dúvida a respeito da real gravidade do problema. Os dados que vinham de lá não eram assustadores. Nós viemos a conhecer a epidemia mesmo quando chegou na Itália. Lá pelo dia 10 de fevereiro, mais ou menos, nós começamos a receber informes dos médicos que relatavam o inferno que tinha se instalado nas UTIs do norte da Itália. Mas veja como o mundo não avaliou muito bem a gravidade, que no dia que o governo italiano instalou o isolamento social, naquele mesmo dia, as autoridades espanholas autorizaram uma marcha de comemoração do Dia da Mulher, que reuniu 200 mil pessoas pelas ruas de Madrid. Despreparo total, estava acontecendo uma tragédia na Itália, ali do lado, e eles ali relaxados, autorizando passeatas. E aconteceu isso pelo mundo todo, nos outros países da Europa. Aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram tempo, porque a epidemia chegou nos Estados Unidos aí 2, 3 semanas depois do que chegou na Itália. E eles também agiram sem nenhuma previsão do que ia acontecer. Não havia sequer máscaras, porque 90% do mercado mundial de máscaras vinha da China. Eles faziam barato e as pessoas dependiam dos chineses. E quando chegou aqui no Brasil, nós também tivemos um pouco mais de tempo, mas infelizmente não soubemos adotar as medidas que seriam muito necessárias para que nós já estivéssemos numa situação bem mais calma agora, né? Agora, doutor Drauzio, por que determinados países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos também, apesar de ver que coisa estava esquentando já muito na Itália, na Espanha e progredindo, adotaram, e aqui no caso do Brasil, as autoridades ainda continuam num negacionismo? Que tipo de raciocínio o senhor imagina que pode passar? Assim, eu fico sem entender como é que, não, temos que voltar a trabalhar, não pode, empregos, é vida, é isso, o presidente vai para manifestações sem máscara, pega, mostra. Eu não consigo entender. O senhor, psicologicamente, tem alguma explicação para esse negacionismo, assim? Olha, eu também não consigo entender. Não consigo entender, especialmente, como é que médicos apoiam esse tipo de negacionismo, né? Eu acho que uma parte do negacionismo vem pelo medo, né?
Você tem uma tragédia acontecendo no país e você se nega a acreditar que essa tragédia é tão grave assim. Você fala, não, tudo bem, mas passa, tem gente que morre mesmo. E aí você vê aquelas imagens de covas abertas com trator, e se não, o pessoal exagera, e a tendência foi a politização da política aqui no Brasil, da epidemia aqui no Brasil, que é o pior cenário que se pode estabelecer. Nós estamos numa situação hoje que, se você votou no atual presidente da República, você é contra o isolamento e é a favor da cloroquina. E se você não votou e não gosta do presidente, você é a favor do isolamento. Não tem cabimento uma coisa dessas, né? Nós chegamos a politizar o uso de um medicamento. Você imagina, Mário, que coisa mais insensata. A verdade é que a situação... a verdade é que a situação no Brasil é muito grave. Não sou eu que estou dizendo isso, a Organização Mundial da Saúde, quem diz. O Brasil hoje é considerado o epicentro da epidemia mundial. Quer dizer, é aqui que a coisa vai se desenrolar. Nos Estados Unidos, em várias cidades, nós já estamos assistindo a uma queda do número de casos. Eles são, evidentemente, o país com o maior número de casos. Primeiro, porque a epidemia começou antes lá do que aqui. E, em segundo lugar, porque eles têm 300 e tantos milhões de habitantes. É um país maior do que o nosso. Mas, enquanto os casos começam a diminuir lá, aqui nós estamos vendo uma ascendência, o número de casos aumentando no país inteiro, né? E agora a epidemia se interiorizando, o que é o pior de tudo, né? Porque aí não tem assistência, né? No mínimo de assistência, não é isso? Agora, doutor Drauzio, eu estava falando aqui hoje de manhã que eu fiquei muito alegre. Eu tenho estado muito alegre com as autoridades baianas, o governador Rui Costa do PT e o prefeito ACM Neto democrata, sempre disputando e até trocando farpas, que a gente sabe como é na política, não é? Aquela coisa. Eles agora estão numa união, o senhor não pode imaginar, respeitosa, trabalhando juntos, dando entrevista coletiva juntos, tomando providência juntos, o que tem ajudado muito a Bahia. E aí a gente vê como se formam líderes realmente importantes. Eu estava dizendo, não importa que partido eles estejam, eles são dois líderes que a Bahia tem que preservar, porque mostraram e mostram, no meio disso tudo, coerência, capacidade de afastar o ódio, essa divisão, coisa que a gente não vê no governo. Quer dizer, o governo federal, ao contrário, politizou o remédio, politizou o isolamento, e aí fica nessa coisa, e um bando que segue ele vai lá, né, piorando a situação, e o que não segue é terrível isso, não é, doutor Drauzio? Olha, eu acho que a Bahia tem uma situação privilegiada mesmo, Mário. É um governador e um prefeito que são homens civilizados, o que hoje em dia não é pouco, né? E que entendem que a situação é grave e que não admite nenhuma politização, porque é o povo baiano que está sofrendo, como todo o povo brasileiro. E, na verdade, eles conseguiram o quê com isso? Se você comparar com os outros estados do Nordeste e até de outras áreas, com o Norte, então, nem se fala, a situação da Bahia é razoável. Não estou dizendo que não seja grave, é grave no mundo inteiro, né? É grave no país inteiro aqui. Mas é uma situação que está sendo relativamente bem controlada. E eu acho que isso se deve justamente a essa harmonia, homens públicos que têm uma noção da gravidade do problema e colocam o enfrentamento como prioridade. Doutor Drauzio, o senhor vê, qual a perspectiva que o senhor vê aí em termos de antivirais, como o Remdesivir, que estão falando, nas vacinas? Eu sei que o mundo todo está acelerado, né, buscando uma solução, porque afinal foi uma guerra mundial mesmo, sem um tiro sequer, né, todo mundo perdendo. O senhor tem alguma esperança, algum horizonte assim que lhe bote mais animado?
Olha, vamos separar as duas questões. A primeira, medicação. Eu acho que existem inúmeros testes agora sendo feitos com experiências muito interessantes. Medicamentos que nós já dispomos, e que não é a cloroquina. A cloroquina há demonstrações evidentes que não tem nenhum impacto, não há um estudo que mostre que isso tem utilidade. E ela impõe riscos. Muitas pessoas têm arritmia cardíaca e mortes por mortes súbitas pelo uso da cloroquina. Além do que, quando você coloca uma droga assim à disposição, você não sabe como as pessoas vão tomar, que critérios vão usar, se vão tomar do jeito que o vizinho tomou, ou se vão aumentar a dose porque acham que são mais fortes. Enfim, não tem nenhum sentido. Essa droga não tem nenhum sentido ser usada fora de estudos científicos. Todos feitos até agora demonstram a inutilidade do tratamento com esse medicamento. Muito bem. Mas existem outros sendo testados, outras estratégias. Algumas são complicadas de ser aplicadas em grande escala. Mas talvez a gente consiga, nesses testes todos que estão sendo feitos, ter drogas a um preço razoável que possam ser distribuídas para as pessoas portadoras do vírus. No campo das vacinas, eu não tenho dúvida que a vacina surgirá. Não é como a vacina da AIDS, a AIDS está aí há tantos anos e nós não conseguimos vacinar ninguém. Porque, primeiro, a tecnologia necessária para desenvolver a vacina contra o coronavírus é disponível. Segundo, nunca houve na história da humanidade tantos recursos aplicados no desenvolvimento. São bilhões de dólares já, a comunidade europeia fez uma doação enorme, os americanos também, um tremendo investimento. Então, nós temos condições práticas e financiamento para desenvolver a vacina. Agora, o problema qual é? Você faz uma vacina, em laboratório você demonstra que ela testa em algumas pessoas, aumenta o número de anticorpos, realmente. Primeiro, você precisa verificar se esses dados laboratoriais têm impacto nas pessoas, se esses anticorpos vão realmente proteger as pessoas. Segundo, você tem que demonstrar que isso não vai causar problemas, não vai ter efeitos colaterais. E será que a pessoa vacinada não vai ter uma doença mais forte do que aquela que não tem? Tudo isso tem que ser afastado. A vacina tem que ser segura e realmente protetora. Para isso, você precisa de um tempo de estudo, um tempo de aplicação prática. Você precisa de ensaios clínicos. E depois vem uma terceira fase, que é a produção. Teoricamente, é uma produção de bilhões de doses, né? Porque para o mundo inteiro. E aí nós temos o problema das limitações práticas da fabricação industrial, né? Eu acho que nós vamos ter essa vacina, mas não dá para esperar isto agora, neste momento, né? Infelizmente, neste momento, a única estratégia testada, comprovada, é o isolamento social, né? Não existe outra. Doutor Drauzio, o senhor tem acompanhado essa pandemia, ela tem demonstrado efeitos diferentes em diferentes países. Existe alguma coisa assim que mostre, por exemplo, a Argentina parece que controla melhor, a África, eu não sei se subnotificação, mas quando a gente vai naquele mapa da Johns Hopkins, a gente vê pequenos números, muito pequenos números lá. Existe já o senhor já viu alguma coisa que pode diferenciar o tipo de circulação interna, o tipo de ação de governo? Como é que o senhor vê isso aí? Olha, não há nenhuma demonstração, Mário, de que no começo se pensou, na Europa e na Ásia a epidemia veio no inverno. Então, nos países quentes, o vírus vai ter mais dificuldade. Eu nunca confiei nessa possibilidade, porque um desses vírus, parentes do coronavírus, que provoca a chamada MERS, é uma doença com uma mortalidade altíssima, 35%, e surgiu no Oriente Médio, no calor, no Saara,
na região do sangue dos camelos, não é? Então, o vírus não há nenhuma razão climática para explicar essas diferenças. O que há é uma forma de disseminação que é por contágio físico direto. Então, na verdade, os países que conseguiram controlar a epidemia adotaram medidas para isso. Não foi uma coisa que veio do céu, não é? De repente, a Argentina, que sorte, hein? O vírus não, o vírus se transmite para um argentino da mesma forma para um brasileiro ou para um chinês. O problema foram países que souberam se coordenar, fazer um esforço coletivo de tentar isolar o vírus da melhor forma possível, né? E nós aqui temos um país muito grande, muito desordenado. E esse conflito de posições que confundem a população. Então você vê, de repente, você esperava que a doença chegasse nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, mas não esperava que aparecesse desse jeito, de forma devastadora, no Amazonas, no Pará, em Roraima, no Amapá. Quer dizer, a doença se espalhou de uma vez pelo território todo, né? O que dificulta muito a adoção de medidas de tratamento. Eu estou recebendo uma comunicação aqui do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, doutor Drauzio. Aqui na Bahia, duplicamos o número de leitos de UTI com mais de 1.400 novos leitos para o Covid. E ele pergunta se você acha que o SUS sairá fortalecido depois dessa pandemia? Um abraço para você, Fábio. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante na Bahia. É um trabalho que devia ser feito em todos os lugares. Infelizmente, muitos estados não tiveram recursos ou não tiveram organizações, uma organização capaz de tomar essas medidas que vocês têm tomado. Por isso a situação aí é menos grave, né? Eu acho que vai sair fortalecido. Porque, na verdade, Mário, eu sempre digo que o SUS é vilipendiado no Brasil. Nós temos o maior o maior sistema de saúde pública do mundo e passamos a vida inteira xingando o SUS e só apontando os defeitos que ele tem. É uma verdade. É verdade. Imaginem vocês se não existisse o SUS. Tem uma frase do sanitarista Gonzalo Vecina, ele diz que sem o SUS é a barbárie. E é verdade. Imagina se num momento como esse nós não tivéssemos o SUS. E aqui no Brasil, as pessoas xingam o SUS e fazem um plano de saúde, compram um plano de saúde que pagam com dificuldade. Mas numa hora como essa, imagina se não existirem. Você pode ter um plano de saúde maravilhoso e o hospital ao qual você tem direito está lotado. E você vai depender de quem? Vai depender do Sistema Único de Saúde. O velho SUS, velho porque não, tem 30 anos, não é tão velho, mas o SUS é a solução. Nós temos grandes programas no SUS, que eu não vou enumerar, programa de vacinas, de transplantes de órgãos, o resgate nas cidades, o controle dos bancos de sangue. O maior programa de vacinações do mundo é no Brasil, de transplantes de órgãos também, nós não damos o menor valor. Você lembra na Olimpíada de Londres, Mário, que aparecia no centro do gramado escrito NHS, que é o Instituto, que é o National Health System, que é o Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra. Aqui nós tínhamos que ter posto o SUS quando houve a Olimpíada, porque o SUS, o NHS é uma brincadeira perto do SUS. Um país de 60 e poucos milhões de habitantes, aqui são mais de 200. Lá é fácil, todo mundo educado, o sistema tem dinheiro, tem organização, é bem mais velho, começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. E nós aqui temos essa maravilha que é o Sistema Único de Saúde, que tem que ser aprimorado e que não pode ficar submetido a esse desleixo geral. Mário, nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros da saúde. Não sei se agora 14, pode ser que sim, porque troca ministro toda hora, né? O que você consegue fazer nesse tempo? Você foi administrador público, Mário. O que você faz em 10 meses? Eu acho que em 10 meses, eu imagino que você chegou
no seu cargo, ficou olhando ali e falou, levou uns 10 meses para começar a entender o que se passava. É verdade, claro. Quando você começa a entender o que se passa, de que forma, como funciona o sistema, como é que o serviço público está organizado, quem são as pessoas chaves, em quem você pode confiar, quem é que está interessado, acabou, você sai, cai fora. Por isso que o Brasil não tem política pública de saúde. Não tem. Isso que acontece no governo federal, acontece na esfera estadual e acontece na esfera municipal também. Por que a Bahia tem conseguido trabalhar direito na área da saúde? Porque tem tido continuidade. E essa continuidade é fundamental para todos os cargos, não é? Tem que ser assim. Na área da saúde, a política não deve interferir. Sabe, você não pode escolher o ministro ou o secretário por critérios políticos. Dizer, não, eu tenho que agora dar esse cargo para o partido tal, porque aí vão me apoiar. Não, a saúde e a educação não pode ser assim, de jeito nenhum. Tem que haver continuidade, tem que haver pessoas que tocam o serviço para frente o tempo todo. Você troca o ministro da Saúde da Alemanha, ele leva uns 10 auxiliares com ele, mas todos os serviços continuam, todos os programas continuam a ser aplicados. Você troca o ministro da Saúde aqui, não sei, 20 mil, sei lá quantos milhares de cargos ele troca ao mesmo tempo, você desestrutura todo o sistema, né? Quando o sistema começa a se recuperar, troca de novo. Pois é, porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos, como outros países avançados, né, uma estrutura de funcionário público concursado e dedicado, que independente da oscilação política, não é bem um ministro de uma orientação política, mas ele tem uma base. Por exemplo, na França, famosa Escola Nacional de Administração Pública, não é só para dar um exemplo, que ocupa todos os principais cargos. O ministro chega para dar visão política, mas a parte técnica nessas áreas, sobretudo saúde e educação, e desses dois nós estamos muito mal servidos, hein, doutor Drauzio? Muito mal servidos. Ave Maria, eu nunca pensei olha, eu tenho a mesma idade do senhor. Eu nunca pensei, sinceramente, em ver o Brasil viver os momentos que nós estamos vivendo, nem assistir uma reunião que o presidente chamava de Conselho de Ministros, como aquela, mas deixa para lá, né? O povo brasileiro elegeu democraticamente. Agora, doutor Drauzio, além de grande médico, cientista, o senhor é um grande escritor, e até filmes já foram feitos. Muito obrigado, mano. Não, é verdade, é verdade. Esse Carandiru, inclusive o filme, o livro, eu leio os seus livros todos. Mas Carandiru, fantástico o livro, e o filme ficou ótimo também. O senhor está anotando, escrevendo alguma coisa aí sobre esse momento único, que é na sua vida também, na minha, de todos nós. O senhor está pensando nisso, doutor Drauzio? Pois é, você sabe, Mário, quando era menino, eu nasci no bairro Operário, em São Paulo, bairro do Brás, e os europeus chegavam em São Paulo e iam trabalhar nas fábricas do bairro ali. Na porta da minha casa tinha uma fábrica, em frente de casa, fábrica grande. E a minha avó, que era espanhola, mas veio menina para o Brasil, contava a história da gripe espanhola. Dizia o que acontecia, dizia, ai, filho, era tão grave, morria tanta gente que as pessoas não tinham como enterrar. Aí as pessoas levavam e deixavam o falecido na porta de casa, no meio-fio da calçada, e no dia seguinte passavam as carroças e levavam para enterrar todos em valas comuns. Nós estamos vendo isso com carroças, mas estamos vendo uma situação semelhante em vários locais, não é? De haver problemas no serviço funerário, na verdade, né? Levar à falência do serviço funerário. E, infelizmente, essa realidade vai permanecer. E eu gostava de ouvir, era menino, acho que tinha 6, 7 anos, e eu gostava de ouvir as histórias, de falar, nossa, ficava imaginando essa tragédia, como as famílias faziam. E eu tenho escrito algumas coisas aí, porque eu acho que talvez minhas netas ou bisnetas vão gostar não, de eu mesmo também. quero ler, não venha com o negócio de neto e bisneta, não, que eu quero que o senhor escreva e dê tempo ainda de eu ler ainda vivo, viu?
Eu estou até lendo. Aliás, Diga, doutor. aliás, é uma coisa muito boa, Mário, escrever nessa fase, viu? Porque nós estamos aí presos, né? Não podemos sair de casa e tudo, né? Pois E é. além do que, a gente, além da segurança pessoal, nós temos que dar o exemplo também, né? E é muito bom escrever. Você podia fazer isso também, Mário. Escreve, tem uma experiência com a administração pública, fazer uma reflexão profunda dessa história é muito interessante, né? Nós estamos fazendo aqui uma coisa interessante, que é o seguinte, uma série filmada, chama-se Dias Contados, já está no nono episódio que a gente bota no site da rádio metro1.com.br. E aí a gente vai mostrando a cidade vazia, como as pessoas estão reagindo. É um registro cinematográfico, eu falo algumas coisas e as pessoas falam, uma forma de um documento para a gente ver no futuro, que eu acho que é muito importante. Agora, eu vi uma indicação de Bill Gates e fui atrás, e estou gostando muito de um livro, chama-se A Grande Gripe, de John M. Barr. A Grande Gripe. Olha, é fantástico esse livro, porque começa contando a história, a evolução da medicina, desde Hipócrates, não sei o quê, e centra na gripe espanhola. Olha, eu estou adorando esse livro, estou devorando esse livro, é muito interessante mesmo. Eu já até anotei aqui, viu? Anote aí, o senhor vai gostar. Doutor Drauzio, olha, muitíssimo obrigado. Foi um enorme prazer, uma alegria estar aqui assim, face a face com o senhor. Espero que, passada essa pandemia, a gente possa se abraçar pessoalmente aí em São Paulo ou aqui na Bahia. Para mim será um motivo de alegria e orgulho e a profunda admiração que eu tenho para o senhor mesmo. Não estou fazendo para jogar confete, não. O senhor é uma grande figura deste país, doutor Drauzio. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Mário, estou totalmente à disposição. O que você precisar, é sempre um prazer conversar com você e estar aí no meio dos meus conterrâneos da Bahia, que é um lugar que eu vou muito, há muitos anos, tenho grandes amigos espalhados pela Bahia. Um prazer, um abraço a todos e bom dia.